Em Josué, capítulo 1. Essa mensagem, ela veio ao meu coração, acredito nisso, que Deus me deu essa palavra há mais ou menos um mês já, que ela veio quase completa assim para mim. Foi quando eu estava lendo um livro que fala, que inclusive expõe, né, esse texto que a gente vai ler de Josué. E lá pelas tantas o autor do livro coloca a seguinte pergunta: por que Deus me quer vivo? Por que Deus me mantém vivo? Né? No sentido de, por que Deus não arrebata a sua igreja para a glória, sendo a eternidade muito mais sublime do que qualquer coisa que a gente pode viver aqui. Isso é muito bom a gente ter isso certo para nós, né? Como o apóstolo Paulo diz, fala, entretanto, já não, como que é? Esqueci. Já não sei o que escolher, porque de um lado estou constrangido por querer estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas de outro lado, eu, por vossa causa, eu não lembro direitinho. Por vossa causa é necessário permanecer na carne, exatamente isso. Exatamente isso. E então, me pareceu essa pergunta, né? Por que Deus me mantém vivo? Me pareceu a pergunta mais importante que eu poderia responder nesse momento, né? E é exatamente isso. Qual que é meu propósito nessa terra? Por que Deus me colocou aqui e não aos anjos? Qual é a minha função específica na missão de Deus? Então, eu quero falar sobre isso hoje, a partir desse texto de Josué. E aqui a gente vai ver alguns princípios sobre esse tema, né? Chamado, vocação. E eu tenho proposto de fazer uma exposição do texto, verso por verso, mas já tem um tema bem definido na minha cabeça, então talvez quando vocês leem esse texto em casa, vocês tirem outras conclusões a mais do que eu vou tirar aqui, porque eu tenho um tema específico a partir desse texto, né? Então, eu vou lê-lo do versículo 1 ao 5. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Eu vou ler até o 9, tá? Só para contextualizar melhor. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dá um contexto desse texto, aqui, o começo dele já fala, né, sucedeu depois da morte de Moisés. Então, aqui se encontra o povo de Israel, o povo hebreu, à porta de Canaã, a terra prometida, a terra que foi prometida por Deus a Abraão. Então, aqui, Deus está dizendo para Josué que
a promessa feita por ele a Abraão 700 anos antes estava para se cumprir. Um texto que pode dar um contexto, uma ideia bem legal do que está acontecendo também, é Números capítulo 13 e 14. Eu não vou ler, mas vocês podem procurar depois, quando Moisés envia 12 servidores para espiar a terra de Canaã, e eles voltam com o relatório, né? 10 deles dão um relatório super racional, mas como que eu posso dizer, nem um pouco encorajador, digamos assim. E os outros dois, que são o próprio Josué e Caleb, dão o relatório dizendo: verdadeiramente essa terra tem gigantes, os muros são gigantes, vai ser muito difícil entrar nela, mas foi Deus quem prometeu, né? Então, essa promessa de Deus, a qual Josué já tinha em seu coração, estava para se cumprir agora. E esse é o contexto do livro de Josué. Então, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Então, aqui a gente já vê o tamanho da responsabilidade que tinha Josué na mão, né? Moisés foi o líder do povo de Israel durante 40 anos no deserto. E o próprio Moisés não entra na Terra Prometida. Quem recebe a responsabilidade de conduzir o povo a isso é Josué. Então, aqui a gente já vê a natureza da vocação chamado de Josué, né? Que ele era um líder, então ele é o líder que estava substituindo o Moisés. Filho de Nun, falou aqui, que este falou a Josué. E então aqui a gente encontra a primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente vai falar de vocação. Deus falou a Josué. A primeira coisa, assim, toda a história do livro, que é a tomada de Canaã, a posse da terra, né? Antes disso, o povo cruzando o Jordão, tudo isso começa com uma promessa. Tudo isso começa com o fato de que Deus falou pessoalmente a Josué. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Saber que Deus... Eu lembro que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma conferência aqui na igreja, lá no porão, chamada Fé e Ciência. Tem um flyerzinho ali atrás. E quem estava falando era o pai do Eliezer, que é professor de ciências, não sei, física. Ele passou um videozinho que começava com uma pessoa lendo um livro, se eu não me engano, no Central Park, alguma coisa assim. E a imagem ia afastando, assim, né? Daí tinha a pessoa lendo o livro, daí aparecia a árvore, daí aparecia o Central Park, daí aparecia Nova York, Manhattan, e daí os Estados Unidos, a Terra de fora, daí ia afastando as galáxias e todas as estrelas e tudo mais. E se esse vídeo fosse crente, ele podia terminar assim com tudo isso na mão, assim, numa mão. Podia rolar uma dessa, né? E é muito louco pensar que é verdade que esse Deus que tem tudo isso nas suas mãos fala com a gente de forma pessoal. E receber essa promessa de Deus que é só para nós, que Ele falou especialmente para nós, é muito importante, porque isso é o que vai nos dar a garantia de que uma garantia que vai nos livrar das dúvidas, do desespero mesmo. No livro O Peregrino, o John Bunyan, é um clássico esse livro, um dos mais vendidos da história. Em uma parte do livro, ele relata o cristão, que é o
protagonista, né, o personagem principal do livro, da história, ele entra no castelo, perceba as palavras, os nomes, né? Ele entra no castelo da dúvida, e lá dentro do castelo da dúvida, ele encontra o monstro do desespero, é um monstro gigante. Mas aí, quando ele se encontra à frente do monstro do desespero, ele lembra que tem no seu bolso a chave das promessas. E as chave das promessas era capaz de abrir qualquer prisão. E assim, com as promessas, ele escapa do desespero e da dúvida. Então, isso é muito importante. Ter bem convicto dentro de nós essas promessas de Deus mesmo. E o fato de que Deus fala conosco. E como que Deus fala conosco? Né? Como que a gente poderia, da mesma forma que Josué aqui, ouvir a Deus? Pode trazer a aguinha ali para mim, por favor? Como que a gente poderia ouvir Deus, como Josué? É interessante que... Você pode deixar aí. É interessante que o texto em si não dá nenhum método para ouvir Deus. E isso é uma coisa que a gente encontra na Bíblia, né? Não existe nenhum método para que as pessoas ouvem Deus. Por exemplo, Samuel dizia ouvir Deus de forma audível, né? Uma voz audível. Lucas, no começo do Evangelho de Lucas, ele diz que conheceu todas aquelas coisas a partir de acurada investigação histórica. Então, o cara estudou para ouvir Deus. Outros personagens da Bíblia ouviram Deus de forma diferente. Então, não existe um método, né? Não existe um método. Mas algumas coisas, alguns princípios talvez possam ser seguidos, possam ser lembrados, para que a gente possa ouvir Deus, né? Que não muda a forma, não determina a forma como isso vai acontecer. Mas são coisas interessantes para a gente lembrar. Tá. Primeira coisa que a gente precisa para ouvir Deus, e ouvir Deus, aqui eu estou falando sobre chamado, né? Então, eu acho que essa é a principal coisa, é querer ouvir Deus. Eu acho que o Arthur falou que às vezes a gente não quer ouvir. A gente faz as nossas disciplinas, mas a gente não quer ouvir Deus. E isso é muito, muito verdade. Quantas pessoas não vão procurar um conselho de alguém e já saem de casa com a resposta que querem ouvir bem definida na sua cabeça? Isso é porque a gente não quer ouvir ninguém, muitas vezes, e nem mesmo a voz de Deus. E isso está muito relacionado a conhecer e ler as Escrituras. Por quê? Porque quando a gente fica nesse subjetivismo de eu vou procurar um conselho, já saio de casa com o que eu quero ouvir definido, o pastor fala outra coisa, eu falo, mas eu ouvi de Deus. Acabou, né? Acabou, não tem mais o que falar. E como que eu vou questionar isso, né? Mas é muito importante ter isso bem certo, porque Deus não fala nada que seja contra a sua palavra. Então não tem subjetivismo, não tem nada subjetivo, tudo está na Bíblia. Ele não fala nada que esteja contra a palavra. Então essa é a principal forma que as supostas vozes celestiais são julgadas. Esse subjetivismo e falta de uso do cérebro tem levado, e também falta de conhecimento das Escrituras, tem levado, fazendo uma relação lá com Jesus no deserto, tem levado a igreja a pular do pináculo do templo, né? Quando o diabo tenta Jesus, fala para ele pular que os anjos iriam segurar. E Jesus se defende, né, usando a própria palavra. Então, essa falta de
uso da razão, de conhecimento de Deus, tem feito as pessoas tomar essas decisões drásticas. Então, outra coisa que a gente pode ver é importante que a gente seja pessoas de oração. Eu falo isso com um certo temor, assim, uma cara de pau até, porque eu sei que esse é um dos meus principais pecados. Eu não sou uma pessoa de oração. Mas eu sei que essa é uma das principais formas da gente ouvir Deus. Porque orar também certo convictos do caráter de Deus, do caráter da pessoa para quem nós oramos. Quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus fala o quê? Primeira coisa, Pai. Então, ser convicto da natureza dessa pessoa para quem a gente está pedindo, que a gente está conversando, é muito importante, né? Que pai que... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem algum pai de criança aqui? Não tem nenhum pai. Vou pegar o seu Walter ali, ó. Tá. Seu Walter, imagina o Leandro chega pro seu Walter com 3 anos de idade. Chega, pai, cadê o Leandro? Não, ele está lá fora. Seguinte, pai. Pai, quero falar uma coisa para o senhor, mas eu não sei o que falar para o senhor. Pai. O que um pai falaria nessa situação? Fala. Né? Você não sabe o que falar, mas fala. Tenta, né? Tenta falar. E como que Deus agiria conosco? A gente não sabe o que falar com Deus, nunca sabe o que falar com Deus. A maioria das vezes a gente não sabe falar com Deus, mas provavelmente Deus está falando. Fala, tenta falar. E, né, a gente fica nessa, eu não sei se o Senhor vai querer me dar o que eu quero pedir. Então, mas vamos ver, né? Vamos ver qual é. Então, e a primeira coisa que Jesus ensina quando ensina a orar é lembrar do caráter de Deus, né? Então, é muito importante que a gente primeiro lembre dele, depois comece a pedir as coisas para nós. E essas promessas, esse ouvir de Deus, é o que mantém a gente firme, né? Mantém nosso coração firme. Toda a conquista de Canaã, tudo isso começou com esse fato muito importante. Deus falou a Josué. E é assim que a gente pode confiar, como no Salmo 25, versículo 12, que diz, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Seguindo o texto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Isso é interessante que Josué provavelmente começou o seu ministério com 79 anos. Estimado ele, e ele teria liderado o povo até os 110, por 31 anos. E quantos de nós, com uma idade dessa, não poderíamos dar várias desculpas para Deus de que não está na hora de fazer o que Ele quer, ou qualquer coisa? A idade não é a única desculpa que a gente sabe dar, né? E eu mesmo posso dizer que muitas vezes me coloquei nessa situação de dizer, quando eu fizer isso, quando eu tiver um outro emprego, aí eu vou servir minha cidade. Quando eu fazer uma outra faculdade, quando eu terminar a faculdade, aí eu vou estudar a Bíblia. Ou aí eu vou começar a estudar teologia, que eu gosto tanto. Ou aí, quando eu fizer isso ou aquilo, qualquer coisa, aí eu vou começar a viver. A gente fica nessa, achando que muitas vezes a vida é um ensaio, né? Que a gente pode treinar, que a gente pode ficar
treinando e errando, mas muitas vezes a gente vai perceber, quando chegar a nossa velhice, a gente vai perceber que o que a gente achava que era um ensaio, que a gente estava esperando a vida acontecer, já era a vida, né? E então, às vezes a gente precisa ouvir de Deus o que a gente tem que fazer e fazer, né? E não ficar postergando as coisas. Muitas vezes o planejamento para o futuro é uma forma das pessoas procrastinarem. Então, porque às vezes a gente tem medo, né? Não tem coragem de tentar algo novo, de fazer algo novo para Deus. E isso nos deixa estagnados. Próximo, seguindo o texto, passa esse Jordão. O Jordão aqui, eu estou passando rápido, tá? Porque não tenho tempo. Mas espero estar sendo claro. O Jordão aqui, ele pode ser interpretado como alguma coisa que se coloca entre nós e o objetivo de Deus para a nossa vida. Né? O sonho do qual Deus nos engravida, digamos assim. Mas é importante pensar que o sonho é dele. O sonho não é nosso, o sonho é dele. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a gente tem uma missão, né? Mas a gente não tem uma missão. Isso é teológico, inclusive. A gente não tem uma missão. Nenhum crente tem uma missão. Não existem 45 milhões de missões no Brasil. Existe uma missão, que é a missão de Deus. Deus está em missão. É a Missio Dei. E o que nós temos é um papel, é uma vocação, né? Um papel dentro da missão de Deus. Essa missão de Deus é qual? A gente pode ir longe com essa conversa, mas eu quero resumir de uma forma básica. É manifestar, fazer manifestas as virtudes dele. A missão de Deus é fazer as suas virtudes conhecidas, visíveis, manifestas, materializadas. Então, e a nossa vocação é nosso papel nessa missão de Deus, de fazer manifestas as suas virtudes, seus atributos. Mas o problema é que muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. A gente confunde a nossa missão, a nossa vocação com a nossa missão. E transforma a vocação na missão. Qual que é o problema disso? Imagina que Deus chama uma pessoa para ser pastor, para plantar uma igreja. E aí a igreja começa a prosperar, começa a vir gente para a igreja, e vir recursos. Só que aí, essa é uma forma que Deus usa, né, os recursos, o tamanho da igreja e tudo mais, é uma forma que Deus usa para fazer as suas virtudes mais conhecidas. Mas aí o cara entende que esquece que a missão é outra, a missão é fazer as virtudes de Deus manifestas e se dedica especificamente a manter o templo, manter as pessoas, trazer mais gente e aumentar os recursos da igreja, comprar uma emissora, comprar uma rádio, ou aumentar o templo, fazer obra no templo. Mas essas coisas, elas fazem parte, de alguma forma, do método, de um instrumento para Deus cumprir a sua missão. Mas se a gente esquece que a missão é só dele, a gente vai se dedicar pela coisa errada. E muitas vezes a gente encontra muita dificuldade nas coisas porque a gente está se dedicando às coisas erradas. Quando se encontra um Jordão na nossa frente, se o objetivo, o que está após o Jordão, for o plano de Deus, a vontade, a missão de Deus,
com certeza, esse será transponível. Porém, muitas vezes a gente encontra dificuldade porque a gente está se dedicando à coisa errada. A vocação, eu quero usar o Paulo Júnior, que diz isso bastante, na verdade, ele diz em várias pregações. A vocação é o nome pelo qual Deus nos chama. É uma identidade, é uma identificação nova. Quando Deus chama alguém, Ele dificilmente chama a pessoa pelo nome, na Bíblia mesmo. Quando Deus chama alguém pelo nome, muitas vezes Ele estava querendo mudar o nome dessa pessoa. Vamos para, por exemplo, Simão Pedro. Vocês sabem o que significa, como que é o nome de Pedro? O original, em hebraico? Cefas. É que eu tinha uma banda chamada Céfada, e sempre falo piadinha. Mas o nome é Kefas. Kefas significa rocha, é pedra mesmo, né? E Pedro vem disso. O nome anterior dele era Simão. Eu não sei exatamente qual que é o significado de Simão, mas a gente vê na Bíblia que a personalidade demonstrada por Pedro em todo o ministério de Jesus mesmo foi bem diferente da identidade que Jesus estava lhe dando esse nome, né? Pedro é quem anda pelas águas e olha para trás e cai, é quem arranca a orelha do soldado, não sabia o nome dele. Quando Jesus morre, na verdade antes ainda, ele fala para Jesus que nunca vai negar Jesus e o nega por 3 vezes. Quando Jesus morre, ele volta a pescar. Então, ele é um cara totalmente inconstante. A identidade que Jesus dá para ele é totalmente diferente. E se o Simão acreditasse que ele tinha uma missão, que a missão era dele, dificilmente Pedro, a rocha, e tu és Pedro, e sobre essa rocha eu construirei minha igreja. Dificilmente Pedro conheceria a sua vocação e poderia materializar as virtudes de Deus, cumprir a missão de Deus. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Então, quando a gente investe na nossa vocação e as coisas dão erradas, primeira coisa que a gente faz é impedir que se materialize, que se concretize a identidade que Deus nos dá. Foi o que Pedro fez, que quando Jesus morreu, ele volta a pescar. E Jesus aparece para ele. Eu vou falar isso depois, na verdade. Então, tá. Porque, às vezes, quando parece que a nossa missão fracassou, na verdade, a nossa vocação está se estendendo. Porque quando alguma coisa acontece diferente do que nós planejamos, nós podemos entender, com foco no que Deus falou para nós, que aquela é uma forma de Deus nos incluir na missão dele. Por exemplo, o casal tem um filho e o filho nasce com uma deficiência. É um anão, por exemplo. Talvez a forma de Deus cumprir a sua missão dentro dos anãos é identificando pessoas, dentro dos anãos, dentro de um grupo, é identificando pessoas com essa realidade. Então, muitas vezes, quando as coisas dão errado na nossa vida,
é que Deus está usando essa situação para fazer as suas virtudes mais conhecidas. Quando é que as virtudes de Deus são mais conhecidas na vida de Jesus? Quando ele cura ou quando ele morre? Quando Jesus está evangelizando, está pregando, ou quando ele está sofrendo? A gente conhece Deus porque Jesus morreu, não porque Jesus curou. Então a gente tem que lembrar disso, porque quando esse Jordão aparecer na nossa frente, ele só poderá ser atravessado se tivermos convicção no Deus da missão. Tá? Vou prosseguir rapidamente, porque eu estou sem tempo. Tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Eu quero voltar rapidamente, muito rapidamente, na história de Pedro. Quando Jesus aparece novamente para Pedro, ele fala o quê? Como que é o diálogo? Pedro, tu me amas? Não, Simão, na verdade, ele fala. Simão, tu me amas? Sim, apacenta minhas ovelhas. Então, eu queria, com isso, dizer que a missão que Deus tem, a vocação, na verdade, o papel que Deus tem para nós, dentro da missão dele, sempre se estende ao outro. Tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus estava chamando Josué para uma missão que era de levar todo o povo de Israel para a terra prometida, para o descanso. Então, eu já citei, eu já falei disso, mas eu queria citar o versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, não precisa abrir. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa aqui é o que eu estou falando que é a missão de Deus. Então, e como que a gente faz, como que a gente proclama? Como que a gente torna visíveis, manifestas, conhecidas, materializadas essas virtudes? Certamente é servindo, é ao outro. Então, a missão de Deus, ela é fazer o outro conhecer a Ele. Então, essa missão é sempre dele, para o próximo. O que diz lá em Romanos? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. As boas obras, a gente entende que são as obras de misericórdia, as obras que se estendem ao outro. Estou com muito calor. Eu queria poder falar mais sobre isso em outro tempo, porque isso aqui tá escasso o tempo. Mas queria citar também outro exemplo de Jesus, em Lucas 22, diz assim, 22, 24, diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, ele está falando aqui de uma questão de identidade, de identificação. A gente serve por quê? Porque esse é o mandamento de Jesus, e é mesmo o mandamento de Jesus, né, amar ao próximo como a ti mesmo, mas a gente serve por isso, ou a gente serve porque essa é uma forma como a gente se identifica? Ele está falando: vós não sois assim, vocês não são como esses que são os maiores, vocês são os que servem, e por vocês servirem, vocês podem ser os maiores no reino. Então, ele está falando aqui de uma condição, e não de um preceito. Ele não está dando
mais um dogma. Ele está falando uma condição, uma identidade, uma identificação que nós temos, a identificação de servos. Porque a gente faz muito disso, de colocar tudo na logística da fé, né? De que a gente precisa fazer coisas para sermos salvos. E colocamos as boas obras nesse pacote também. Nós precisamos servir para a nossa salvação. O que Paulo diz é que nós precisamos servir para a salvação do outro, não para a nossa própria salvação. Porque a gente faz... Qual que é o problema da lei? O problema da lei é que a lei é exercida de fora para dentro. E a gente precisa conhecer a nossa identidade para que possamos servir convictos de que essa é a nossa natureza, e não essa é uma lei. Vocês estão entendendo isso? Só abrir um parênteses aqui rapidamente. Qual que é um problema conhecido do comunismo, por exemplo? Uma coisa que se fala muito. Que, ainda que possa ter ideias boas, tudo é exercido a partir de lei. É tudo de fora para dentro. Mas aquilo tudo precisaria de uma mudança de caráter, de dentro para fora. Então, por que a gente faz isso? A mesma coisa com o nosso serviço para com os outros, a partir da lógica da fé. Porque a importância disso é que a gente não se veja apenas como pessoas úteis, mas como pessoas íntimas. Então, porque a mera utilidade não tem utilidade nenhuma, né? Eu estou correndo aqui, parece que eu não estou sendo claro. 5? Tá. Tá bom. Vou seguir com o texto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Aqui está dizendo que, eu acho bom o termo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será teu. Deus está encorajando Josué a levar aquele povo, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, levar aquele povo a tomar posse de uma terra que estava distante. E porque Deus sempre nos encoraja para ir ao mundo, encoraja a igreja para ir ao mundo. Mas a gente, muitas vezes, temos medo disso. Né? Essa coisa do mundo e a música do mundo e não sei o que do mundo, nos cria uma barreira entre nós e o mundo que nos impede de ir. Mas a missão de Deus ela é feita para o mundo. Isso quer dizer que a gente precisa deixar de ter medo de ir para o mundo, porque é lá onde as virtudes de Deus vão ser conhecidas. Conta-se que na Idade Média, na época da queda de Constantinopla, enquanto o Império Turco-Otomano estava invadindo a Constantinopla, os clérigos estavam no templo, não sei se isso é verdade, mas é uma história boa. Os clérigos estavam no templo discutindo a seguinte questão: se a mosca cai na água benta, a água fica pura ou a água fica impura ou a mosca fica pura? Essa é questão esquisita, né? Mas é bem filosófica. Mas a questão é que Jesus mesmo respondeu essa questão. Quando o leproso chega para Jesus e pede para ele curar se quiser, o leproso era naquele tempo visto como alguém, um impuro, e mais do que só a sua doença dava essa condição de impuro, mas ele tinha que ter uma cadeira só sua. Se alguém tocasse nele, essa pessoa ia ficar impura. Então,
Quando Jesus toca no leproso e o cura, Jesus fica impuro ou o leproso fica puro? Então, e essa é a mesma coisa que a gente tem que pensar com o mundo. Se a igreja vai para o mundo fica impuro, o mundo fica puro, ou a igreja fica impura? A igreja se contamina com o mundo, ou a maior probabilidade, biblicamente, é do mundo ser contagiado, uma boa palavra, contagiado pela igreja. Então, por isso que a gente tem que não ter medo de ir para o mundo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Porque Deus nos incentiva para ir e tomar posse, e colocar a sua realidade, o seu reino, a ética do seu reino, no mundo. Porque... espero que isso seja compreendido, mas os crentes têm que fazer menos retiro espiritual, digamos assim, mas mais inserção mundana, profana, né? A gente tem que parar de se fechar na igreja em si mesmo. A igreja tem... Isso é uma frase que eu ouvi muito ultimamente. A igreja está muito ensimesmada. E é verdade. A igreja tem sido muito... tem trabalhado muito para si mesma. Enquanto quem precisa da virtude de Deus, quem precisa conhecer Deus de verdade, não é a igreja, é o mundo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei. Então, para concluir aqui, bem rápido, queria falar sobre a principal coisa que a gente precisa ter em mente quanto ao nosso chamado, à nossa vocação. Porque como a gente viu que o Jordão, sempre haverá um Jordão entre nós e o sonho de Deus para a nossa vida. Como que a gente pode resistir a todas essas coisas? Então, vamos ver o texto aqui. Ninguém te poderá resistir. Qual que é a garantia que Josué tinha disso? De que ninguém poderá o resistir? É a palavra de Deus. E a confiança no que Deus fez, no que Deus falou. Mas a fé é confiança? Estou novamente citando o Paulo Júnior, que eu ouvi bastante isso, ele falar isso. Mas a fé é confiança no que Deus pode fazer? Ou mais, a fé é conhecimento de quem Deus é? Porque aqui diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. Porque as coisas não necessariamente darão certo para nós, na nossa perspectiva, como o Arthur mesmo falou mais cedo. As coisas não necessariamente darão certo na nossa perspectiva, mas não é porque as coisas não deram certo que a nossa fé está abalada. Na verdade, as coisas... Acho que não é bem isso. Mas... Deixa eu pensar de novo. Isso pode ser. Não é porque Deus não fez o que eu quis que Ele errou no que Ele falou para nós. Ou que nós erramos no que nós ouvimos dEle. Mas, na verdade, porque quando as coisas dão errado, a nossa fé é provada no conhecimento que nós temos dEle. Novamente, voltando ao exemplo de Jesus. Quem que leva Jesus para o deserto? É o Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para onde que o diabo leva? Para o monte. E qual que é a tentação? Se você é Deus mesmo, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e você se sacia. Quem que estava oferecendo a solução aqui? Era o diabo. Quem deu a dificuldade foi Deus. Então, muitas vezes, as coisas dão errado porque faz parte do plano de Deus que elas deem errado para nós, para que nós possamos perceber quem é o dono da missão. Jesus foi levado para o deserto para ser provado na vida dele
o conhecimento que ele tinha de Deus, e não o que Deus podia fazer. Porque ele realmente poderia transformar a pedra em pão, e seria feito um milagre, e ele seria saciado. Mas ele estava revelando o conhecimento que ele tinha de Deus, e não a convicção, o desejo muito forte de algo que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente confunde a fé com um desejo muito forte, mas a fé é um conhecimento muito forte, um conhecimento muito, muito convicto na pessoa de Deus. E a partir desse conhecimento é que a nossa vida vai estar calcada em confiança. Então, primeiro vem o conhecimento, depois a confiança. Isso é o que diferencia a intrepidez da estupidez. Porque conhecendo a Deus, conhecendo com uma firme convicção, nós podemos ser intrépidos. Mas a estupidez é quando a gente é movido por um desejo muito forte e não por uma convicção muito forte. A estupidez, a gente é estúpido quando a gente é movido por um desejo, mas a gente é intrépido quando a gente é movido por uma certeza, por uma convicção. Então, e só para fechar, então a gente tem que ter essas coisas que eu falei muito rápido, muito firmes para nós, que o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, né, a promessa que Ele nos deu, deve nos mover. Então é uma certeza muito forte, é uma convicção, é uma certeza de quem Ele é, e não uma certeza de que Ele fará conforme nós desejamos, e conforme nós achamos que precisamos. Então, que nós possamos estar convictos nele, que nossa vida possa estar calcada nesse conhecimento mesmo, possa ser que a gente possa ser encorajado, e desejo que você seja levado a fazer essas perguntas, aquela pergunta que eu mostrei no começo, o que Deus quer de mim, né? Por que Deus me colocou nesse lugar? Por que Deus me mantém vivo? Por que enfim, qual que é o principal plano de Deus para a minha vida? E a partir desse conhecimento do que eu sou, de quem eu sou, que a gente possa ter convicção em Deus e ser movido em direção a isso. Porque geralmente, e assim, com base em todos os grandes homens de Deus que a gente conhece, a vida, a missão de Deus para a nossa vida, né, ou seja, a nossa vocação, ela não será alcançada, não faltará dor, não faltará luta para que ela seja alcançada. Então, que você seja encorajado por isso, que você possa buscar a Deus, possa buscar o conhecimento dele, a fé nele mesmo, porque a gente precisa estar certo do que Deus quer para nós mesmo. Amém? Amém. Vou orar. Pai Santo, que o seu nome seja espalhado, Deus. Que o seu nome seja glorificado, seja espalhado, Pai, através da nossa vida, em nós e através de nós, Pai. Que o Senhor possa agir através de nós, porque a gente sabe que o Senhor não nos chamou só para que nós sejamos confortados pelo Senhor, não nos chamou só para que a gente possa ter experiência com o Senhor, mas o Senhor tem um propósito muito maior, Deus. O Senhor tem um propósito através da nossa vida, e que essas coisas sejam cravadas no nosso coração, que a gente tenha essa convicção, Pai.
que a gente tenha convicção na palavra que o Senhor deu, que as promessas do Senhor estejam firmes para nós. E, Pai, que pessoas aqui sejam encorajadas pelo Senhor a se questionar sobre a forma como tem desfrutado da fé que tem no Senhor. Porque a nossa fé não é para nós mesmos, Pai. A nossa fé tem um objetivo. E que nós possamos ter esse incômodo de perceber que haverá um dia que as pessoas vão estar chorando a nossa partida, e o que poderá consolar elas não vai ser as coisas que a gente comprou, que a gente teve, os lugares que a gente visitou, os banquetes que a gente comeu, mas o que a gente fez em nome do Senhor. É isso que permanece, e que isso seja um incômodo mesmo, Deus. Nos mova, Pai, em nome de Jesus. Amém.